sejam bem-vindos a mais um dos nossos episódios de Memória Coletiva dos Clássicos de Portugal. Hoje estamos com Timóteo Vieira. Uma vida muito longa, muito rica, muito cheia de histórias, todas elas a relacionarem-se muito com os clássicos, entre Moçambique, África do Sul e com uma vida que passou pelas dragagens enquanto eletricista e depois também pela aviação. Antes de darmos início à nossa conversa, só dar-vos conta que têm um e-mail, o clássicosportugal.pt@gmail.com. É para este e-mail que nos devem escrever se conhecerem alguém que tenha realmente uma vida, que tenha passado muito pelos clássicos, que tenha histórias para contar e que, tal como o Timóteo, viva muito intensamente esta paixão pelos clássicos. Estamos na Teams Garage. Muito obrigada, Timóteo, pela sua disponibilidade para estar connosco a contar um pouco das suas muitas histórias de vida. Isto dar-nos-ia um documentário longo por aqui fora, mas começando pelo local onde estamos. Estamos na Teams Garage, onde toma conta de vários carros, a maioria deles clássicos. Quantos automóveis é que estão aqui? Tem presentemente 18. 18, sim. Mas depois ainda aparecem os dos amigos. Os amigos que de vez em quando vêm pedir para guardar ou para fazer isto ou aquilo, não é? Isso é como as festas de aniversário de crianças, não é? Aparece sempre mais um pequenito lá pelo meio. E não se pode dizer que não e tal, não é? Mas é entretido para uma pessoa só. Para uma pessoa só. E que faz. Mas olha, tudo tenho nos ainda carros. cá os 10 dedos. São estes que são os meus ajudantes. O Timóteo faz a manutenção e fez o restauro destes automóveis clássicos que aqui estão, não é verdade? Sim, de alguns deles. De alguns deles. Não é? Isto, olha, posso começar com um Ford Escort que está ali, Sim. aquele amarelinho, que foi meu de compra na África do Sul, em 1978. Levou o meu filho à escola e a filha, e mais tarde veio cá para Portugal aquele carro nas mãos do meu sogro. Tem muitas memórias carinhosas claro, associadas a ele. Claro que começou depois a ganhar uns podres, umas ferrugens e isso tudo. Naqueles anos a chapa não era tratada, não é? Uhum. E mais tarde o meu sogro ofereceu o carro ao neto e o neto empurra para o pai reparar e recuperar e tudo mais, não é? Hoje está ali um carrinho impecável. E quanto tempo é que demora a fazer este processo todo de restauro? Não é assim em meia dúzia de meses? Não, isto é conforme, mas quando é o carro todo, é o primeiro ano, é para ser tudo desmontado. Descascar tudo, vai ser pôr tudo cá limpinho, para fora. O que se pode ir logo reparando, vai-se reparando, o motor de arranque já é feito, é arranjado, é para ali para a caixinha, o alternador, a caixa de direção, essas coisinhas, não é? O segundo ano começo com a chaparia, em que faço algumas partes, outras partes procuro também um amigo. Ajuda. Alguém, não é? Ajuda em assim, conhecimento. Senão sai muito caro. Sim. E tal. E o terceiro, o segundo ano é chaparia e é pintura. E o terceiro ano, como já tenho quase todas as coisas preparadinhas durante esse período todo de 2 anos que já se passaram, é a montagem. Motor, mecânica, essa tudo, parte. Vai tudo assim montando. Há 3 anos. Ó Timóteo, alguma vez lhe aconteceu sobrarem peças depois de tudo montado? Não, diz-se sempre que quando sobra peças é porque o serviço ficou bem feito, não é? Mas as peças velhas sobram sempre. Pronto, porque essas já são sim. substituídas por novas, Exato. não é? Mas acontece muitas vezes que é preciso, já fora de muita vontade, tirar já o que se montou para ir colocar o que se esqueceu de pôr. Não é? Acontece, claro. Porque também não tenho livros para estar. Muitas vezes aponto ou escrevo. Quando chega à devida altura, já não se encontra onde é que está os apontamentos, não é? Ou o que se escreveu na própria peça também já não se consegue ler nada. Já não se consegue ler. Não é? Mas é entretido e puxa-se pela cabeça. Pela imaginação também. É pior que um Lego, muitas vezes. Mas esse puxar pela cabeça vem também muito da sua formação, da vida profissional que teve muitos também, anos na aviação, não é? Sim, na aviação tínhamos, para lhe contar, tem peças que são reparadas se forem para o avião até 100 horas.
tiverem uma falha, o Quality Sim. Control vem em cima da pessoa para verificar tudo o que é que foi feito na história que se escreveu ali e para verificar qual é a falta que está ali. Pois, Não é? de onde veio a falha? Yeah, Isso trouxe-lhe esta Mas, disciplina toda sim, de fazer um restauro, uma recuperação até ao mais ínfimo detalhe, não é? aprendi que trabalha-se ao fim do dia, toda a ferramenta é arrumada, a bancada é limpa, pois. tudo assim, não Tem é? de ser assim. Não, tem que ceder também um bocadinho de dedicatória para a coisa, não é? Sou capaz de às vezes andar horas e horas a esgravatar por causa de um parafuso que não encontro o outro, para fazer um par. Mas que tem que Tem que ser ser iguais. exatamente iguais. Ou assim, não é? Não, e para fazer é para fazer bem. Claro, claro Para que sim. fazer bem, não é? E depois deles estarem restaurados e estarem aqui devidamente arrumados nos seus lugares, como é que é feita a manutenção corrente? Tem que os ir pondo a trabalhar, tem Sim, que sim. os limpar, como é que é feito? Eles saem muito para passeios, não é? Não, aqui em Portugal temos as 4 estações, não é? Quando começa-se a aproximar o inverno, sigo uma rota que é, primeiro, carregar a bateria deles todos. Sim, que interessante. Tá. Depois, dou-lhes ao arranque e avançar um bocadinho para trás, para a frente, para trabalhar os pedais de travão e de embreagem. Sim, Isso sim. tudo isto é janelas abertas, capotas abertas, tudo assim para evitar umidades, não é? Uhum. E depois tenho uns carregadorzinhos que se vou ligando a eles, Exatamente, depois tenho, que é exatamente. chama-se por pulsos, aquilo trabalha por pulsos para conservar as baterias em ponto. Exatamente. Mas saem, porque no inverno não sai com eles se estiver a chover. Não compensa, não é? Ficarem todos É sujos. muito trabalho para depois estar a limpá-los, não é? Mas no verão sai-se, não é? No verão a rotina de manutenção é diferente, é isso? Sim, já vão saindo, já fazem os quilómetros, tudo, não é? Mas de Tem verão que também ver tem que ter cuidado com o sol, não é? Com o sol, as folhinhas que caem das árvores. Pois, e a resina dos pinheiros. Pois. Ah, Que horroroso. Fica tudo colado. E também depois é preciso ver a pressão dos pneus andarem, mas os que não saem, eu coloco-os em preguiças em que ficam levantados do chão, porque senão daqui a uns anos os pneus estão quadrados. Parte a fibra Pois. dentro do pneu, não é? Sim, sim, então sim. eu levanto-os. Tenho ali 3 carros que estão levantados porque eles nem sequer saem. Não é? Mas os outros todos rodam. Exato, exato. E ao pé do carocha está um desumidificador. É também para... Sim, tenho 3 sugar-lhe. desumidificadores, temos os tratores aqui e tenho As umidades. uns aquecedores também. E agora já temos ali o ar-condicionado que também já São ajuda. mais bem tratados que muita gente. Não é? Olha, e uma luta que eu tive com um Mercedes que tenho ali, que era, e isto até é bom dizer, que é para as pessoas até aprenderem. Claro. Todos os anos eu tinha uma luta com os ovos das traças. Que iam Tinha lá parar. sempre traças, né? Que eu tirava os assentos, punha ao sol. Tirava as carpetes, punha ao sol. No ano a seguir, outra vez. Andava que Volta e meia não lá podia ver aparecia o aquilo, diacho não é? da traça. Até que uma vez ou li, ou me disseram, ou não sei o quê, tenho na bagageira daquele carro um saco de plástico cheio de folhas de louro e desapareceram as traças. E para Remédio quem santo. tenha problemas desses é fazer a mesma coisa que trabalha. Yeah. Há algum destes carros que seja mais desafiador, mais teimoso? Aquele que lhe dá assim mais chatices? Não é isso. A chatice disto, olha, é como os nossos dedos. Nós temos 10 dedos e todos têm funções diferentes, ou todos, não é? E todos têm que trabalhar, isso tudo, é tudo diferente. Mas acontece que, por exemplo, sai-se com um, é um estilo. Pois. Se eu sair com o meu Ford Mustang que está ali, é colocar o braço na porta, um chapeuzinho, parece um americano e aquilo vai ali a deslizar em automático com 8 cilindros, é uma maravilha. Pois. Mas se quiser um que seja assim um bocadinho mais bravo para fazer umas reduções, pode brincar com o BMW ou assim, não é? Cada um tem a sua personalidade, todos têm, não é? Exato, é diferente, não é? É diferente. E o carochinha? Quem me conhece já sabe que eu sou apaixonada pelo carocha. O carocha também, para lhe contar, que foi o carro que eu fiz... Em que tirou a carta de a carta de condução. condução em Moçambique, com 2 volantes.
Pois claro. Aqueles não acreditavam, só com um volante não acreditavam, não é? Então tinha 2 volantes e 2 seleções de pedais lá embaixo. Mas aprender a conduzir num carocha é para duros. E tem Não é técnica, fácil. olha, que para estacionar e aquilo isso tudo é Aquelas preciso olhar bochechas. ao vidro, o óculo de trás ali, depois quando tiver a linha noutra posição, depois agora já pode virar a direção toda e assim, não é? Mas tenho ali um carocha de 1959, veio da África do Sul, com o volante à direita, À direita, pois. mas com 34 mil milhas. Cerca de Perto 50 de uns mil 50 e quilómetros, pouco mais ou mil menos, quilómetros, sim. assim, que Não andou ainda nada. cheira Isso ao para um cheiro carocha. típico dos carochas, não é? Aquele cheiro de coco e Sabe assim. que eu vou não é? lá querer ir cheirar. Isto é muito estranho. Aqui na É muito estranho entrevista- dizer, aqui deixa-me na cheirar o seu entrevista- carro. Aqui na entrevista os nossos espectadores não conseguem notar o cheiro, Exato, não é? Mas exato. muitas vezes, principalmente no verão, estão as janelas fechadas e as pessoas vêm aqui visitar e eu digo, abre aí a porta, pá, e cheira lá. E eles cheiram e viram-se, tipicamente, não é? Porque tem a palha de coco. Pois, nos exatamente, assentos, que é o que está e nos assentos, assim, nos bancos. não é? Pois e, é, pois é. E tem aquele cheiro típico. Quem andou em carochas naqueles anos, isso tudo, não perdeu. Tem ali os É dados. tão emocionante. É muito bom. E a perguntar-lhe quem é que o ajuda, se há alguém que o ajuda nestes processos de restauro, mas entretanto já percebi que vão sendo vários amigos pelo caminho Sim, também às que vai vezes, não é? conhecendo. Às vezes vai-se fazendo conversas, não é? Com um ou com o outro, assim, não é? E é assim que se chega àquele parafuso difícil de encontrar, àquele E farol também, que não se nem encontra em toda a lado gente nenhum. sabe tudo, nem Pois, claro. nós temos ensinados, não é? Temos que ir ao assim da prática, não é? Mas já na África do Sul fiz alguns. E em Moçambique tive o meu primeiro carro, que depois ficou lá, não é? E foi onde ia aprendendo assim umas coisinhas, não é? Mas nunca foi a minha profissão. Pois, exatamente, é mesmo por gosto, não é? Mas, sim, é a experiência da vida, os anos. É. Há algum destes carros pelo qual tenha assim uma particular afinidade? Que gosto muito, muito deles. É difícil, todos eles É difícil, têm não é? histórias e um carinho especial, não é? É difícil, é como eu disse, não é? Tem os feelings Pois, e cada um tem o seu. diferentes, não é? Diferentes, não é? Se chegar ao carocha, os pedais vêm de cima para baixo. Já tem que durar muito o pé. A chegar a outro já é outro alívio, não é? Já, É teu desconforto. é outra coisa assim, não é? Mas eu tenho carros aqui com volante à direita, tenho outros com volante à esquerda, não é? pois. Também. É outra sensação quando se guia, É não tudo é? ao contrário. Mas, se quiser um escapetável, agarro ali naquele Mercedes de 1952 e abre-se a capota, que está aberta de momento, não é? Os descapotáveis viram mais cabeças na rua. Não, é muito giro. Sabe, aqui em Cascais eu costumo participar no passeio dos clássicos de Cascais, não é? Uma altura levei 5, todos no mesmo desfile. É. Vou arranjar o pessoal para levar 5, não é? Ligar aos amigos, olha, preciso que me venhas conduzir um carro neste fim de semana. Não é? Mas é giro, não é? E então, agora que já começa a vir aí os dias bons, a semana Exato. passada estive no Passeio dos Ingleses até Évora, que foi com o Ford Escort. Pois com esta coleção pode participar em todos. Os passeios dos ingleses, dos italianos, dos franceses, Sim, dos alemães. agora vêm os alemães, não é? Com o ACP. Mas o ano passado participei com o BMW. Tem assim algumas coisas para... Eu ainda não tenho francês, que é o que estou a fazer. É o próximo, O Cinca que estou ali a fazer Um Cinca? é um Cinca. Um 5000 ou 1100? É. O 5000? Está ali no elevador, está quase. É um carro francês. Embora o meu primeiro carro que eu tive em Moçambique foi um Renault. Sim, É sim, francês, já lá não é? vamos aqui ao seu o álbum. Renault, não é? Sabe que na gíria diz-se que o 5000 é o pior carro para namorar lá dentro. Não sei porquê, nunca tive nenhum. Não sei, eu também. Olha, eu namorei quando tinha o Delfino.
Era nesse. E esse era bom? Mas levava sempre a avó da minha mulher ou a irmã. Oh, diacho. No carro. Então isso era impossível de namorar lá dentro. Mas Não era naqueles difícil, tempos, era impossível. Estamos a falar em 1970, mas as coisas já mudaram muito, não é? Então, Nós vamos fazer por mostrar algumas das fotografias que tem aqui no seu álbum, mas, entretanto, se quiser passar aqui por algumas, para nos contar algumas das histórias que estão aqui associadas a estas preciosidades. Esse Renault que tem motor atrás, tração atrás, exato. é cheio de histórias. Foi o meu primeiro carro, não é? Primeiro carro. E então... Não sei como é que se sai de um carocha para um Renault, mas pronto. Tem tração atrás, mas pronto, tração menos atrás, mal, menos não é? mal. Pronto. E então depois eu modificava, punha um motor mais forte e passava de 6 volts para 12 É, né? e velocidades era só 3, a terceira nem sequer era sincronizada, a primeira não era sincronizada. É preciso parar para depois pôr a mudança, passava para 4, não é? E punha-lhe disco às 4 rodas. Tive um assim muito jeitoso. Agora, né? por isso estava a lembrar-me, o carocha é 6 volts também? É 6 volts, é. O né? carocha é de 6 volts, a carrinha que está ali também é de 6 volts e um Porsche 356 que está ali também é de 6 volts. 6 volts também, que curioso. É aquele. E são as baterias mais caras. Pois são. Não é? Mas E quando dá tudo em avariar e fazer curto-circuito, é bem pior de arranjar. não, aí coitados, os 6 volts naquele tempo Era davam-me umas luzinhas tão fraquinho, fraquinhas. parecia uma exato, vela. Não é? Hoje em dia já avançou muito a iluminação dos carros, Pois. tudo, não é? Mas hoje em dia há aqueles também muito fortes. Também depois quando se cruzam com uma pessoa com um carrito pequenino é uma desgraça, não vemos nada. E a seguir tem aí uma 4L também, não é? Tenho uma 4L. Bem, isto é as histórias ainda de Delfinos, com a matrícula Os de Delfinos. Moçambique, o MBA 0304, Havia pouquinhos, não é? ainda naquela altura. 0304. E tenho uma 4L, que foi já feita na África do Sul. Sim. Mas das primitivas, das primeiras. Pois, com essa grelha Que antiguinha. é uma grelha muito antiga, assim, que era o carro da minha mulher, que a uma certa altura lembrou-se de meter gasóleo em lugar de gasolina. Ups. Depois diz que o carro fumava. Era coisinhas assim, não é? O Renault, eu estava, quando estive na África do Sul, estava muito ligado ao clube da Renault. Sim. Não é? Então, pronto, seguia aquela rota. Então era o Renault Pois 10, é engraçado o ter Renault 10, passado aí por Renaults, era o Renault Renault. 8, não é? Era os Delfinos. E ao pé de um Renault 5 também. Também tive um TS. E Sabe que eu quase nasci dentro de um Renault 6. o Verdade. Renaultzinho, o 6 era um bocadinho maior que o 5. Era assim um bocadinho feinho, era assim uma carrinha meio estranha. Mas foi. Também isto, olha, até dei ao luxo de fazer jantes, Pois, não é? feitas Consegui- mesmo por si. Exatamente, completamente todas. A parte da liga leve e a parte do aro, tudo. Tudo feito por É, si. E quando os amigos me diziam, "Epá, essa roda vai andar assim. Mas é preciso pensar um bocadinho, porque, sabe, eu arranjei um tubo Pôr em largo engenharia a e funcionar. cortei-lhe como se fosse assim, faceado. E vou dar aqui uma liçãozinha Vamos a para isso. quem não acredita. Se eu colocar esta parte aqui do tal tubo faceado, pego no aro, ponho aqui à volta, nesta mesa, Sim, ao depois mesmo pego o centro tamanho. Sim, e coloco ali, tem que sair em paralelo. Não saiu assim. pois, faz Foi, sentido. não é? E depois era que a parte central ia para a geleira, Sim, era feito assim, porque era alumínio. E a parte do aro, mas punha numa geleira normal de casa? Uma arca congeladora? sim, dá para pôr aí, mas por acaso eu fiz isto quando era no trabalho. Então Ao lado dava para de- regularmos para muito Ok, mais ok. frio. Não é? Mas o alumínio contrai. Então sim. diminui em volume, não é? E a parte exterior, onde segura o pneu, metia no forno e alargava. E alargava, pois. E eu tinha aquilo tudo medido, e depois foi ao torneiro, e eu dei Milimetricamente medido. Assim, quando eu coloquei este centro aqui, o aro ali, e depois pegava no centro da jante, entrava ali. Quando Perfeito. aquilo
arrefecia um e o outro aquecia e tudo mais, ficava Tudo ali. se conjugava o dia na depois era perfeição. só pôr os parafusinhos e saiu Extraordinário. perfeitamente paralelo. É extraordinário mesmo. É preciso pensar como é que se faz as coisas, não é? Está E aqui deste lado? outra Renault 4 aqui, não é? Mas isto, eu tenho, não é bem dizer que tenho pena, eu não gostava de saber de nenhum ofício. Eu tenho um cunhado grego que nunca fez nada a não ser ter lojas. Ter lojas. Ter lojas. Ele chamava-me a mim para ir lá arranjar as luzes. Como eu era eletricista, não é? Arranjar luzes. Mas eu punha os cadotes, já passava por mim a perguntar: vai demorar muito? Quanto tempo? Olha, quando é que isso está pronto? E era a favor, ainda por cima. Que malandro. Perguntar, não é? Então, eu não via de saber fazer nada, que ao menos nunca tinha, porque o meu pai, como era carpinteiro naval, fazíamos barcos, eu fiz aqui alguma coisa para também mostrar tanto à família como aos amigos que era capaz de fazer. Trabalhei em quadros elétricos, painéis elétricos, isso tudo. Tanta vida nessas fotografias, coisas não é? assim, não é? Este carro, o tal que o filho partiu ao meio. Este carro, isto foi um escorte. E que nem sequer lhe valeu um puxão de orelhas. Isso é que é maravilhoso. Pois, olha, é um pai muito, muito tolerante. Não, isto foi um escorte que eu comprei, estava um pouco acidentado. Arranjei-o todo. E eu saí de casa, lembro muito bem que foi um domingo. Eu tinha uma loja nessa altura e eu fui para a loja. E ele pegou no amigo que tinha dormido lá em casa para ir à casa de outro amigo buscar uns vídeos. E lembraram-se de acelerar naquela historiazinha, não é? Bateram num passeio, foram dar contra um poste e fez 180 graus, ficou virado ao contrário e o poste ficou entalado no meio do carro, não é? Chegou a casa e a minha mulher me telefona a dizer: vem cá a casa que o teu filho está cheio de sangue. E estou a chegar assim. a casa e está-me a aparecer a polícia de trânsito também, porque pela matrícula alguém telefonou a dizer: está aqui um agarrado a um poste. Não é? Então, foi assim. Depois trouxe o carro e aquilo não valia a pena estar a arranjar. Eu peguei numa rebarbadora, cortei-o ao meio, levei em 2 levas, no meu outro lado fui deitar para o lixo, para o dumping place, como se chama lá, não é? Pronto, morreu a história desse carro. Pronto. Este está aqui assim, não é? E entretanto tem também aqui um carro, um Audi, que já apareceu num filme português. Sim, sim. Que serviu para raptar uma das personagens. Isto participou-se num filme chamado Carga, e que é sobre o tráfico de seres humanos. Rita Blanco. Exato, depois eu vi a Sara Norte. Nossa, Sara Norte. E Sara Sampaio. Sampaio, exatamente. Vitor Norte e Sara Sampaio. Exato. E muito mais autores, não é? Sim. E depois fizeram o filme. E o Audi serviu para depois meter uma das meninas na bagageira e fugirem com ela. Não é? Mas tem muito espaço, por acaso tem, não é? É a melhor publicidade para uma bagageira grande. Por aquele carro tem história, não é? É assim, a vida faz-se. E olha que não parece muito bom assim por fora, mas mecanicamente está parece? 90% Não é? mecânica, é chegar ali e pôr-lhe a chave que ele pega e está a andar. E está sempre pronto a andar. Tá, é o que safa aqui quando algum dos outros tem uma mania. Sim, mas os algo. clássicos não saem à rua só por sair, não é? Sim, saem ao sim, fim sim. de semana ou assim, não é? Em ritmo de passeio. Nós temos estado a falar no seu filho. O seu filho é o Tim Vieira. Ele ficou muito conhecido pelo Shark Tank. Era visto como uma pessoa bastante tolerante, que tinha sempre um sorriso para oferecer aos concorrentes, aos candidatos. Fez questão de lhe incutir esses valores também. Sim, olha, Era visto como uma pessoa mais humana, naquele uma contexto. vez disse-me que por dia às vezes tem 200 e-mails e responde a todos. Não é? Não deixa ninguém para trás. E sabe o nome do pessoal todo. Eu já estou a ficar assim, a idade já pesa. Não é?
Já muitas vezes se apresentam isso tudo, mas já nem me lembro do nome das pessoas, muitas vezes. Né? Mas ele tem, né? E é ele que lhe vai bom. trazendo assim Foi estes, muito estes dedicado. presentes. Foi muito dedicado ao desporto também. E, olha, ele vai investindo e o pai vai fazendo. Vou deixar cá umas relíquias. Ele fez uma aventura de Vespa para ir ver a seleção portuguesa jogar. E lá está, o Timóteo foi lá atrás a dar-lhe apoio. Quer contar-nos um bocadinho dessa história? Aquilo foi uma Vespa que... Uma Vespa que não tinha andado nada. Não, aquela Vespa estava podre. E teve que fazer o avental feito, não é? E foi toda feita. E então, eu estava ainda na construção dela e apareceu aqui o Fernando Santos, o treinador. E foi lá assinar. Um abraço ao time e tal. Não é? Depois, de pronta, ainda tínhamos testado para aí assim, tinha 27 quilómetros. E ele lembrou-se que, olha, Eddie, vamos até a Rússia ver o jogo de Portugal, da seleção, entre Portugal e o Irão. Está bem, Portugal e Irão na Rússia, exatamente. Tudo, não é? Prepara-se tudo e lá foi. Saiu daqui com 27, tem 3.040 ou 60 quilos. Depois, fez por estrada, nunca se foi por autoestrada, 9 dias, e teve uma ou duas avariazinhas. Uma delas foi o amortecedor que saiu, não percebo como, talvez da vibração ou assim, não é? E a outra foi no farol, não é? E o farol também desapertou, claro, não é? Essas coisinhas. E fizemos mais tarde. Depois a Vespa veio para cá, mas já não veio a andar, veio de boleia num caminhão, não é? Nós viemos de avião que já... Mas se for preciso ainda anda, não é? Diga. E se for preciso ainda anda. Sim, anda. Anda. Ainda está com as bandeiras, está com a bandeira sul-africana e com a bandeira portuguesa. Eu vi. Tá. E depois veio cá o Carlos Queiroz, que era o treinador nessa altura da seleção do Irão. Sim. E o resultado também até ficou 1-1. Pronto. Ninguém se empate. Ninguém se riu. Ninguém se riu. E Ninguém se riu, então ninguém esse ficou também muito assinou trombudo. a outra parte da Vespa, não é? É uma coisa muito gira, não é? Cada um de um dos lados. Cada um. E o resultado, como foi 1-1. Pronto, não ficou é? assinado 1-1 também. Pronto, faz todo sentido. Foi uma viagem gira, não é? Apanhámos com bastante chuva uma certa altura, em França, em Biarritz. Ali assim, que não se conseguia ver nada. Pronto. Faz parte da aventura, não é? Encontraram muita gente pelo caminho a chamar-vos malucos, vocês? Não, nem mesmo na chuva. Mas ainda me lembro de uma vez pararmos numa casa de um português, claro, que estava lá a bandeira portuguesa. Estão espalhados pelo Desviamos mundo a estrada, inteiro. fomos lá bater à porta e isso tudo, não estava ninguém. Queríamos mostrar a eles que nós também estávamos a suportar. Sim. O jogo foi na Rússia, em Saransk, e foi bom. Foi uns tempos, não é? Tem sempre aventuras, não é? Tem ali uma carrinha que ainda... Mas isto é só se Deus me der saúde. E Que ainda vai quer dar. que eu faça para ele fazer de Pequim para Portugal. Na carrinha. A carrinha, por estrada. E que carrinha vir é? lá pelas montanhas do Tibete. Não é? É uma carrinha carrinha Ford V8, 1932 ou assim. 32. Mas vai aguentar, é forte. Já está um bocado adiantada, mas é outro segundo Adoro essa plano. expressão, aquilo, está um não é? bocado adiantada na idade. Não, mas sempre foi assim aventureiro, não é? E o Timóteo também gosta de Fórmula 1? Vi que tinha aqui uma Temos bandeira de ali a do Ayrton Ayrton Senna. Senna, ali assim, não é? Temos. E ainda acompanha hoje a Fórmula 1. Sim, mas... O que é que acha do Hamilton ir embora da Mercedes? Nós ultimamente estamos mais dedicados para o rugby. Já Para o tenho rugby, 3 sim. netos metidos no rugby. 2 já estão na seleção de Portugal. Um nos 20, o outro nos 18. Um está de momento na África do Sul, já teve 6 meses no Cabo, e agora está em Stellenbosch, que também pertence ao Cabo, numa escola só de rugby. Está mesmo a levar a Não é? sério o rugby. O outro anda aqui no Dramático em Cascais e depois vai 2 vezes por semana ao Jamor, para a seleção.
E depois tenho o da minha filha, que anda ali no Santo Julino, em Carcavelos, no rugby. Também no rugby. Também. Vai, vamos ver o que é que vai sair. Não é? Porque eu tenho uma história com o meu filho, quando ele era estudante e vivíamos lá na África Sul, a escola dele também jogava muito rugby. E vem-me pedir para jogar rugby. Eu disse, não quero que tu jogues contacto, o desporto de contacto. Contacto, pois. Vai lá para o ténis, vai lá para o piano. Assim. E ele O respeitou, engraçado é que acatou depois, essa como indicação. não fazia rugby, os professores davam-lhe muito homework, trabalho de casa para fazer, não é? E aquilo não lhe calhava lá muito Não bem. gostava muito, de Quando eu fui certeza. descobrir, já andava lá metido no rugby. Pronto, mesmo sem o pai não é? saber. E convidou-nos uma vez para ir, eu e o avô dele, irmos lá ver um jogo, entre outras escolas, não é? Isso tudo. E claro que aquilo depois, no fim, ainda deu murro. Sei que não. Não é? Aquilo no rugby, mas no fim depois acabam todos Acaba bem. tudo bem. Acaba tudo bem e quando já são estas seleções acaba com uns copinhos de cerveja. E vocês costumam fazer aqui na Teams Costumamos, Garage de 2 em 2 festas, anos trazemos mega a legenda. festões, pelo que eu ouvi dizer. As legendas, os que têm nome, nem todos vêm, mas têm vindo muitas vezes, são patrocinados pela TAG, pelo Consulado Sul-Africano. Ok. E depois o meu filho organiza aí mais TAG umas dos coisinhas. relógios, não é? Não, a TAG da Companhia Aérea de Angola. Da Companhia Aérea de Angola, ok. Lá vem esses e tal, passa-se um bom tempo. Aqui. Alguns jogadores são jogadores mesmo de fama, que deram o nome à África do Sul. Não é? Qual é a pessoa mais famosa que conhece? Tivemos aqui uns Ferraris de um jogador de futebol que até quando se põe aquilo a trabalhar, ele sabia que estava pelo rádio, ele sabia no relógio, no telefone dele que o cara estava a trabalhar. E vive cá em Portugal. Não é? Sim, aqui senhor. na zona do Estoril. Há algum carro que ainda gostasse de ter aqui a compor esta moldura? O que eu tive, o meu primeiro carro, se eu pudesse ainda fazia um Renault Dauphine, mas Dauphine. alterado, não o normal como eles saem de fábrica, não é? Assim todo alterado. Era o que eu ainda gostava. gostava imenso, não é? Este carrinho que está aqui no plano também tem uma história gira, porque ele parece um Fiat 500 por fora, isto aqui- mas não tem nada a ver, não é? Não, isto, antigamente, na Bélgica, eles iam e compravam a carroçaria à Itália, não é? Porque houve Fiat com as portas suicidas, como este que está aqui, As portas e suicidas. são as que abrem da frente para trás, Pois. não é? Assim, Já percebi, ou já então percebi a de onde mostra a vem a perna. designação. Também tem um outro nome que é a mostra a perna, não é? Mas depois levavam para a Bélgica e a fábrica fazia isto com o nome de Steyr Push. E também fez uns jeepzinhos pequenos que a nossa armada também teve. E presentemente eles fazem o G-Wagon da Mercedes. O Jeep. O da Jeep. Mercedes fazem lá, não é? Mas a mecânica é toda completamente diferente do Fiat 500. É engraçado, são mesmo parecidos. Até o conta-quilómetros vai da direita para a esquerda. Isso é mesmo só para ser do Estamos contra. habituados ao sentido do relógio, não é? De 0 para 100. Exatamente, assim, agora este no é o contrário, contra-relógio. não é? Que giro. Está também muito São giro. tantas histórias tão A giras. maior parte dos carros estão todos registados com o Museu do Caramulo, não é? Que eles vêm verificar se está tudo Em conformidade. não gostam muito de modificações, Pois. a não ser só o rádio, ou umas coisinhas Nós mínimas. portugueses ou temos assim, assim não esse é? lado um bocadinho Mas cinzento. de resto o carro tem que estar original, Claro. não é? Mas tem uma coisa engraçada com o Ford Escort ali, porque quando ele veio da África Sul, na altura nos papéis ainda não punham as medidas dos pneus. Então, então este pôde veio com pôr-lhe- jantes largas. Exato. Exato, não veio cá com o pneu Maria, não é? E então esse anda ali sem Esse pode problemas pôr pneus nenhum. cardados que ninguém diz nada. Não é? Esse carro ficou assim. Que giro. Então, Tantas histórias há boas. aqui Tantas histórias boas. Obrigada. muitos tempos. Obrigada por as partilhar connosco. Quer deixar alguma mensagem aqui aos clássicos de Portugal?
Olha, convido, se quiserem vir visitar o Timos Garage, Olha que nós vimos mais podem vezes. vir. Não é? Se nunca foram ao Museu de Caramulo, também a irem, Sim. que também é um bonito sítio para se visitar. Sem dúvida. Não é? E cá estou, pronto para, muitas vezes, para dúvidas ou ajudar Sim. pessoas ou assim, não é? Porque há pessoas que compram às vezes os clássicos, mas não têm conhecimento Pois é, nenhum, não é? pois é. E depois, quando compram aquilo, é chapa, mas é cheia de cimento, pois. betume, que Lá por começa baixo a cair. está não lá é? o bicho. E a mim, acredito que não tem nenhum carro aqui com ferrugem. Pois, pois. Todos são tratados, são tão limpinhos, não há cá. Mas também não vendemos. Mal entendidos. Pois, Também claro. não os vendemos. Claro, Isto com as histórias vai que ficar têm. para a nossa recordação. Muito obrigada. Obrigada pela sua Daniela, generosidade meu prazer. e pela pessoa que é, pela sua boa disposição e pela humildade com que partilhou histórias tão ricas connosco. Muito obrigada. Muito Ok. obrigada. E quem tenha clássicos, que os estime. Que os estime, guarde. são uma preciosidade. Exato. É assim mesmo. Timóteo Vieira foi ele o nosso convidado do Memória Coletiva de hoje. O Clássicos de Portugal está convosco a trazer-vos estas histórias que esperamos que sejam também partilhadas por vocês. E se tiverem alguém que também vive assim, com o coração todo, com a alma toda, a paixão pelos clássicos, enviem-nos um e-mail para clássicosportugal.pt@gmail.com. Voltamos então na próxima semana.